Oi, gente. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto bem delicado e extremamente importante para nossa mudança, para nossa evolução, para nossa libertação. Vamos falar de perdão. Para você, é fácil perdoar? Tem muita gente aí que você tá precisando perdoar. Você consegue perdoar você mesmo pelos erros que você ainda comete? A Luísa vem nos dizer que a gente carrega muito do nosso passado, né? E quando a gente traz muito do nosso passado, a gente traz muita mágoa, muito rancor, muita energia negativa em relação às coisas ruins que nos aconteceram, né? Que as pessoas podem ter feito pra gente. E às vezes é complicado mesmo a gente perdoar certas atitudes, situações, porque a gente tá machucado, porque a gente tá sofrendo. Então, quando você tá sofrendo, é normal que você queira que o outro também sofra, assim, né? Quando você tá machucado, você quer que as pessoas se machuquem. Aquelas pessoas que te causaram isso, né? E às vezes você nem quer isso, assim, mas você também não consegue se libertar daquilo que foi feito, porque existe um apego muito grande às situações da nossa vida e às situações que passam, que aconteceram e que muitas vezes fizeram a gente crescer bastante, fizeram a gente ser melhor, mas ainda assim a gente não consegue perdoar aquela pessoa, né, que foi agente desse sofrimento, assim, que foi quem conduziu esse sofrimento até você. A Luísa nos diz que pra gente se libertar, a gente tem que estar disposto a perdoar. Não tem jeito. Porque quando você não perdoa, é a mesma coisa, né? Eu já disse isso uma vez. Que você tomar um veneno e querer que o outro morra. O não perdão, ele faz mal só pra você, assim. É claro que num sentido macro, faz mal pro outro também, porque você tá jogando uma energia negativa nele, mas a primeira pessoa que tá recebendo essa carga de negatividade é você. Então a maior pessoa atingida é você. E o fato de não perdoar complica a sua vida. Piora tudo. Faz as coisas ficarem mais dramáticas, mais pesadas. Tem dia que fica até insuportável quando você carrega o peso do não perdão. Antes de conseguir perdoar o meu pai, e hoje eu acho que talvez eu nem tivesse que perdoá-lo, mas naquela época eu achava que sim. Ele e minha mãe são separados desde que eu era muito novinha, eu tinha 6 anos. E ele saiu de casa e por várias questões, assim, a gente não teve uma convivência. Então, por muito tempo achei, assim, que ele tivesse me abandonado. Hoje reconheço que não foi abandono que aconteceu. Sei que ele estava fazendo o melhor que ele podia, como a minha mãe também estava fazendo o melhor que ela podia. Mas enfim, criança entende, né, as coisas da maneira que pode, com o conhecimento que tem. E eu tive muita raiva do meu pai durante muitos anos. E essa raiva causou muito sofrimento, muita dor. Me fez ter atitudes, assim, das quais eu não me orgulho. Porque eu tava machucada, profundamente machucada. Um belo dia, num centro espírita que eu frequentava, ouvi uma moça numa palestra dizendo o seguinte: que essa pessoa que a gente não consegue perdoar, talvez a gente já tenha feito coisas bem piores pra ela, assim. A gente nunca sabe como funciona o retorno do karma, né? Talvez a gente tá pagando, assim, uma partezinha pequena, colhendo um pedacinho pequeno do que a gente plantou. E aí, como eu não sei disso, pode ser que eu tenha feito coisas piores pra ele.
Então eu preciso me colocar no lugar dele. Eu preciso entender que sou 100% responsável por tudo que me acontece. Então, de alguma maneira, atrair isso pra minha vida. Nessa vida ou em outras vidas. Então, eu não sou vítima. E aí, embora meu pai nunca tenha me pedido perdão, eu resolvi começar um processo para perdoar ele. Para perdoar a nossa história. Perdoar tudo que aconteceu e tudo que não aconteceu. Porque, na verdade, acho que a falta maior, assim, é do que não aconteceu mesmo. Da vida que a gente não teve junto. Mas até do que a gente passou junto. E aí eu comecei meu processo de formiguinha para tentar limpar todas as coisas horríveis que eu já tinha pensado a respeito do meu pai. Para transformar todas as palavras horríveis que já saíram da minha boca em relação ao meu pai. E para conseguir honrar o homem que veio para me dar a vida. Ele me deu a vida. Ele não me deve mais nada, né? E eu preciso honrá-lo. E aí eu comecei a querer perdoá-lo e fazer de tudo para conseguir perdoá-lo. E quando eu consegui perdoar, antes, se eu estivesse falando sobre isso, eu certamente estaria chorando. Então, esse é um ponto que me faz ter certeza também que eu já perdoei. Porque não tem mais raiva. E antes eu falava do meu pai sempre com muita raiva, assim. Era muito ódio, muito desespero. Muita negatividade. Então hoje eu perdoei, assim. Eu perdoei tudo que aconteceu com a gente. Eu perdoei a nossa situação de vida. Me coloquei no lugar dele. Parei de enxergar só o meu pai. Comecei a enxergar o homem atrás do meu pai. E a pensar como tudo aconteceu no relacionamento dos dois. E entendi que eu não era ninguém para julgar e que eu não devia ficar carregando esse rancor dentro de mim. E aí, gente, foi lindo. Quando eu decidi perdoar, assim, a energia entre a gente ficou diferente. A relação melhorou. Eu consigo assumir para mim mesma que o que sinto pelo meu pai é amor. Um amor imenso. Não preciso fingir que tenho raiva dele, porque acho que ele merecia, porque achava, né, que ele merecia que eu sentisse raiva dele. Não, o que eu sinto pelo meu pai é amor. E hoje eu consigo admitir isso com tranquilidade, porque eu perdoei a nossa situação de vida. Então, o perdão, assim, ele tem uma capacidade profunda de realmente libertar a gente, sabe? De fazer as coisas ficarem mais leves, assim. Ver o meu pai ficou muito mais leve depois. Nossa, como ficou mais leve. Incrivelmente mais leve. E aí, tem uma passagem interessante, acho que foi Gandhi que disse uma vez, que ele nunca precisou perdoar ninguém. Porque ele nunca se sentiu ofendido. Então, ele, né? Aí você pensa, nossa, mas uma vida inteira ninguém ofendeu o Gandhi. É porque, como um grande avatar, né, nesse mundo, Gandhi é um cara que provavelmente já se desapegou dessas ideias do nosso ego. Porque, na verdade, é o nosso ego que se fere, né? Por exemplo, meu pai, ele fez algo pra Aline, que é quem eu estou nessa encarnação, assim. Mas eu não fui a Aline toda a minha existência, não serei a Aline toda a minha existência, e os papéis mudam. Ele não foi meu pai, e não será meu pai pela eternidade. Então, o que aconteceu foi uma pequena parcela do que a minha essência já passou. Um trechinho rápido do que a minha essência já viveu. Então, foi uma relação até mais de aprimoramento, uma necessidade de crescer. Gandhi deve se focar nisso, assim, ele deve entender, né, que ele está Gandhi, ele não é Gandhi todo o tempo. Então, que tipo de ofensa que pode ser feito a uma matéria que é emprestada, né? E a nossa essência, não tem como ninguém ofender a nossa essência. A nossa essência é pura, ela é divina, ela é luz, ela é amor, ela não tem espaço nenhum para ser ofendida.
E nem para guardar a mágoa, e nem rancor, nem nada. Então, o que é essencialmente nosso, o que a gente é de verdade, a nossa energia pura e simples, não tem como ser ofendida. Então, nem necessitaria da gente ter que perdoar. Mas é claro que a gente ainda é regido pela nossa mente. E sim, a gente precisa falar sobre perdão, precisa pensar sobre isso, precisa começar a perdoar as pessoas. As pessoas e a gente mesmo. Hoje em dia, eu fico sempre pensando em mim quando eu quero perdoar alguém. Porque, sinceramente, assim, todas as raivinhas, os rancorizinhos, as magoazinhas em relação a outras pessoas, estou depurando, sabe? Transformando. Então, quando penso em perdão, não consigo pensar em ninguém além de mim mesma. Das atitudes erradas que eu ainda tenho. Do quanto eu sei que eu já podia estar melhor. Mas eu me perdoo também. Porque eu sei que tudo é um processo. E se eu não vou julgar o outro, nem criticá-lo, nem colocá-lo como... nem acusá-lo de nada, eu não vou me acusar também. Vou ser gentil comigo, assim como eu quero ser gentil com os outros. Porque é importante a gente entender que estamos todos batalhando nessa vida para sobreviver. Todo mundo tá machucado. E quando alguém machuca o outro, é porque tá muito ferido. Não existe uma pessoa feliz, de bem com a vida, em paz, capaz de machucar alguém. Quem tá machucando alguém, tá passando a perna, tá traindo a confiança, tá sacaneando, tá, sei lá, qualquer tipo de agressão, de maldade, de coisa ruim que uma pessoa faça para outra, é um ato desesperado de sofrimento. É uma forma desesperada de não saber lidar com o sofrimento e de querer devolver o sofrimento a todo custo para ver se a dor passa. Renato Russo dizia em uma de suas músicas: toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Isso é uma verdade, a gente causa muita dor tentando amenizar a nossa dor. E quando a gente lembra o quanto a gente já falhou com os outros, o quanto a gente já foi errado com os outros e o quanto a gente ainda precisa de perdão, a gente começa a entender que a gente deve perdoar. Porque, né? Tá todo mundo aqui fazendo o melhor que pode, tentando, buscando. E se você quer que o universo seja gentil com as suas falhas, com os seus erros, você tem que ser gentil com a falha e com os erros dos outros. É divino perdoar, relevar. Pelo menos até o ponto que a gente, né, se tornar Gandhi. E entender que não tem nada para ser perdoado, na verdade. Nada. Nada é capaz de ferir o que a gente é essencialmente. E a Louise diz que todas as nossas doenças vêm de um estado de não perdão. O não perdão, ele tá ali permeando todas as coisas. Então eu proponho que a gente faça uma reflexão em cima de uma frase de poder que a Louise nos deixa, que é a seguinte: eu o perdoo por não ser quem eu gostaria que você fosse. Eu o perdoo e liberto. A gente pensa nessa frase de poder e em alguém específico quando a gente for falar essa frase, pra gente querer perdoar mesmo essa pessoa. E aí, se você quiser fechar seus olhos, coloca essa pessoa, tenta visualizar ela, tenta visualizar você dando um abraço nela e um sentimento sincero saindo de você em relação a essa pessoa, de ternura, de respeito, de gentileza. Abraça essa pessoa no seu pensamento e pensa na frase: eu o perdoo por não ser quem eu gostaria que você fosse. Eu o perdoo e liberto. Se essa pessoa for você mesmo, como é o meu caso, pense em você mesmo e diz: eu me perdoo por ainda não ser quem eu gostaria de ser. Eu me perdoo e liberto. Espero que você perdoe as pessoas, perdoe a si mesmo. Utilize o perdão como forma de se libertar desses apegos materiais e que isso te ajude a ver o mundo de uma outra maneira, a ver as pessoas de uma outra maneira e a deixar o amor florescer
né? O não perdão, ele sufoca o amor. Vamos deixar o amor ir. O amor transformar as pessoas, transformar o mundo, transformar a gente mesmo. Deixar a nossa luz brilhar, gente, né? E não, perdão não tem brilho, não. Perdão tem. Vamos brilhar. Todo mundo junto, cada um pouquinho. Respeitar o outro, entender o outro. Tamo junto. Beijo de luz pra vocês. Muita paz, muito amor nesse dia. Foca no perdão, hein? Frase de poder. Tá aí na descrição também. Até o próximo vídeo.